Shalom! Hoje nós estamos mais uma vez no nosso hebraico e hoje nós estamos aqui com o livro de Iov, conhecido como Sef Iov, ou seja, o livro de Jó. E hoje nós vamos usar a palavra Ra-Satã, essa palavra aqui, ó, Ra-Satã, o acusador. Então, vai nos dizer que, aqui em hebraico, né? Vaierri aconteceu, Rayon, o dia, Vaá, Vou, e foram os Binei, os filhos de Ra Elohim, os filhos de Deus, para aparecerem ao Eterno, diante do Eterno. Aqui nós temos as 4 letras que são chamadas tentagrama, que são as iniciais do nome sagrado, o verdadeiro nome de Deus, né? E nós temos aqui nessa narrativa que diz assim, e foi também Gam Ha-Satã, também o acusador. Esse Gam aqui, ele é, na tradução para o português, essa palavra aqui também, no português. Isso aqui nós chamamos de preposição no hebraico. Gam Ha-Satã, também o acusador, no meio deles, para aparecer ao Eterno. Então disse o Eterno, Vaiomer, então disse o Eterno, El Ha-Satã, ao acusador, desde onde vens? O Eterno faz uma pergunta, né? Aqui no hebraico está, Miser Tavor, de onde vens? Aí ele, né, Ha-Satã, e respondeu o Ra-Satã, o acusador, ao Eterno, e disse, de perambular pela terra e de caminhar por ela. Aí o Eterno diz, né? E disse o Eterno, né, ao Ra-Satã, o acusador, acaso puseste o teu coração sobre o meu servo, Iov, Jó? Porque não há como ele na terra, homem íntegro e correto, e o temeroso de Elohim, né? Deus. Então aqui está no hebraico original. Então essa palavra aqui, ó, que é o acusador, que é conhecido como Satã, e é mais conhecido como Satanás nas religiões. As pessoas, né, dizem que esse anjo aqui, ele é o Satanás, que foi expulso do céu, que caiu na terra, né? Aí usam as passagens lá de Ezequiel, de Isaías, interpretam que Satanás caiu do céu, que houve uma rebelião, que Satanás caiu na terra. Não aconteceu isso, meus amados. Isso não aconteceu. Todas aquelas passagens lá de Isaías, de Ezequiel, está falando do rei de Tiro, ou seja, está falando de Nabucodonosor. Mas aí é outra história. Então vamos ficar aqui com o Ra-Satã. Então esse Ra-Satã, esse Malá, esse mensageiro, esse que é conhecido como anjo, né? Deus criou ele com essa missão. A missão dele é de ser o acusador. Essa é a missão dele. O Eterno criou ele exatamente para isso, para ser o acusador. Então, para você entender o que são os malachim, que é conhecido como anjos, o que são os anjos? A definição de anjo no conceito totalmente judaico não tem o mesmo sentido de anjos na visão ocidental, ou seja, na visão cristã. Para ambas as visões, o termo anjo significa mensageiro, porém, para a cultura judaica, qualquer ser da criação pode ser um anjo. Como, por exemplo, os seres humanos, o fogo, o vento, a morte, o átomo, as leis da física e etc. Qualquer coisa da criação, o Eterno pode usar como anjo, como mensageiro. Já no conceito ocidental cristão, anjos são mensageiros também, mas são seres metafísicos, espirituais, como formas definidas que agem entre os mundos físicos e materiais. São seres místicos com inteligência divina, algo que chega a ser quase até divino. Mas vamos aqui para o hebraico. O hebraico, que é conhecido como anjo, né? Aí que foi colocado na tradução em português anjo, mas o hebraico é malar.
E o que significa a palavra malar? Significa mensageiro. Não é um ser místico com inteligência divina, com aparência mística, mas é uma força que cumpre roboticamente a vontade do Criador. Seria mais seguro dizer que o anjo malá é a própria vontade do Criador, mas o termo em hebraico é também usado quando em guerras, por exemplo. Lá em Reis, mandam mensageiros, ou seja, malachim, levar alguma mensagem aos seus aliados. Portanto, a palavra malá só se refere ao sentido de anjos, quando antes vem a indicação que é algo mandado ou enviado pelo Criador. Então nós vamos nos aprofundar mais aqui. Então existe outro tipo de anjos, de outro malar, outro mensageiro, que tem uma missão especial. Esse é muito mal compreendido. E que é exatamente esse aqui que nós estamos falando, o Hassatan. Muitos não entendem seu papel. Ele é conhecido como Satã, no hebraico. Satã, que significa o acusador ou acusador. Esse tem um papel diferente. Ele seria o castigo de Deus ou a condenação do Criador. Ele várias vezes é retratado no Tanar, na Bíblia hebraica, conhecida como Antigo Testamento, como um anjo de Deus que traz desgraças de todos os tipos com a ordem do Eterno. Bendito seja ele. Ele também tem o nome de Ramasheth, destruidor. Ramasheth, destruidor. Porque o Senhor, o Eterno, passará para ferir os egípcios. Porém, quando viu sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Êxodo, capítulo 12, versículo 23. Então, esse Hassatan aqui, ele não faz aquilo que ele quer. Ele só faz aquilo que Deus manda ele fazer. Então muitos acham que o Satanás tem vontade própria, que ele faz o que ele quer, que ele age, ele destrói como ele quer, que ele mata as pessoas como ele quer, e não é. Tudo é ordenado, dirigido pelo Criador. Então, Lamaler, né? Lamalear, que é em hebraico, ou anjo destruidor, e diz mais, então quando o Eterno quer trazer uma mensagem boa, uma advertência, um aviso ou uma bênção, seja de qualquer forma, ele manda um anjo, um malar. Mas quando os seres humanos não o obedecem, ou se desviam do bem, ou praticam algo ruim, vem a justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? Essa pode ser a morte, o sofrimento, a doença, etc. Então várias coisas acontecem. Então dessa forma é chamado de Satã, o acusador, o opositor. Mas por quê? Porque quando nós deixamos os caminhos certos, a punição vem como se fosse uma prova dizendo para Deus, olha, viu o Senhor, posso puni-lo, diz Hassatan. O Senhor viu o que ele fez, então eu posso puni-lo porque ele não é mais protegido por suas boas ações. Ele tem como missão apontar nossos erros. Essa é a missão de Hassatan, de nos acusar para que possamos entender onde estamos errando e termos a chance de mudarmos nossas atitudes e pensamentos. Então, entendemos que os anjos são qualquer coisa da criação que age conforme a vontade de Deus. Temos que entender que toda a criação, leis, os mundos espirituais, materiais, espaço, estrelas, tudo foi feito para nos ajudar a nós evoluirmos para o eterno. Voltar para a pureza do Gaéden, do Jardim do Éden. Cumprimos nossa missão, nada foi criado para nos confundir. Apesar de muitos estarem confusos, mas nós seguiremos que no final todos vão entender de uma forma fácil. Deus também não criou seres místicos para nos levar à idolatria. Não, a idolatria é um dispositivo criado pelo homem.
O Eterno, porém, sabia que iríamos preferir começar nossa missão pelo lado negativo, pela má inclinação. O Eterno, porém, decidiu criar tudo, toda a criação, estrela, luz, escuridão, mundos espirituais, universo, matéria, tudo que nós vemos, tudo que nós sentimos, entendemos e ainda vamos entender, até o conceito de eternidade foi criado. Quem criou para nos ajudar a cumprir nossa missão. Então, por isso que o leitor lê o livro de Gênesis, né, de Bereshit, no capítulo 1, versículo 1, afirma de uma forma resumida que foi uma força, um ser superior chamado Deus que cria tudo, os céus, e se refere aos mundos espirituais, universo, estrelas, leis da física, né? Buracos negros, etc. Então, a Terra, toda a matéria, mas particularmente que é o nosso lar, o nosso planeta, que curiosamente já é comprovado que tudo na Terra é o mapa do universo, e por último, ele cria o homem no sexto dia, depois de ter criado tudo, e depois foi o sétimo dia, o dia chamado Shabat. Então nós vemos que esse anjo aqui, o Hassatan, não é aquilo que as pessoas pregam, não é que as pessoas, né, com histerias, né, você tem Satanás na sua vida. Na verdade, nós temos a má inclinação que nós herdamos desde o pecado lá no Jardim do Éden. Nós temos chamada má inclinação, Yetzer-Hará, má inclinação. Mas esse malá aqui, esse anjo, a missão dele é realmente essa, de nos acusar quando estamos errados, para fazermos techuvá. O que significa techuvá? Retornar para Deus. E quando a gente não quer retornar para Deus com arrependimento e techuvá, esse malá, ele entra na vida de qualquer pessoa, e ele foi enviado por Deus, a mano de Deus, para destruir, para aniquilar. Então, muitos dizem, Satanás é o meu adversário. Qualquer pessoa pode ser seu adversário. Quantos adversários o rei Davi não tinha? E não eram demônios, eram pessoas encarnadas, pessoas de carne, homens, eram os adversários dele. Mas esse aqui, o Hassatan, o que significa Hassatan? Ele é o acusador, aquele que veio acusar o Jó. E veja só que, se Satanás tivesse sido expulso do céu, o que ele está fazendo agora aqui? Porque a narrativa diz que, e aconteceu Rayon, o dia, e foram os filhos de Ra Elohim, Binei Elohim, ou seja, os filhos de Deus. Quem eram os filhos de Deus? Os malachim, os anjos, né, conhecidos como anjos, para aparecerem diante de Deus, diante do Eterno, e foi também o acusador. Então, como é que alguém que é expulso pelo próprio Deus e agora retorna outra vez? E Deus permite que ele, né, esteja no meio lá dos outros anjos, mas ele foi expulso. Então essa história de dizer que Satanás foi expulso do céu, houve uma rebelião. Então você coloca Satã, ou Satanás, como é conhecido aí, né, como também um Deus, que né, vamos dizer assim, medindo forças com o Criador. Então, ou seja, Satã também é todo poderoso, porque ele está medindo forças com o Criador. Existem dois reinos, o reino do bem e o reino do mal. Meus irmãos, tanto o reino do bem como o reino do mal, ele é dirigido pelo Criador, por Deus. O mundo do mal, trevoso, é o lado que as pessoas elas dão legalidade através dos seus erros, dos seus pecados. E aí esse malach, esse anjo Hassatan, ele entra na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque houve uma permissão das próprias pessoas. Mas esse ser não está dentro de outro ser, ou seja, dentro de uma pessoa. O que está dentro da pessoa? A má inclinação, as obras da carne, a má inclinação, conhecida como a inclinação carnal. Essa sim mora dentro de nós. É essa que nos leva ao erro, leva ao pecado. Quando o pecado é colocado em ação, ele é gerado e colocado em ação, e quando as pessoas não se arrependem, entra esse malaque, esse anjo aqui
Deus envia ele. Ele é o acusador. Então ele chega e diz: olha, o fulano, olha, ó Eterno, o fulano está fazendo isso, ele faz isso e aquilo outro. E ele não quer se arrepender, ele não vai se arrepender. Então o Eterno vai lá e dá aval para que esse malá ele venha contra a vida dessa pessoa. Mas no caso de Jó, é diferente. Ele acusa Jó, ó, pele por pele, o Senhor dá tudo para Jó, o Senhor dá tudo para ele tudo ele tem. Por isso que ele não te abençoa. Ó, ele não vai te maldizer. Né? O próprio Rassatã, se nós percebermos aqui, ele diz assim, ó, contudo, entende agora, Deus diz, né? Contudo, estende agora a tua mão e toca no osso dele e na carne dele, senão para as tuas faces te bendirá. Ou seja, mesmo Rassatã o acusando Jó e dizendo que Deus dava tudo para ele, e ele ainda, quer dizer, ele quis dizer, olha, vamos ver se ele vai continuar ainda te louvando, te servindo. Vamos ver se ele ainda vai te abençoar, né? Fazer brahá para contigo, abençoar o teu nome, né? Porque a palavra aqui não é amaldiçoar. Ou seja, Ievarereha. Ó, Ievarereha. É a mesma bênção sacerdotal, ó. Ievarereha. Te bendirá. Então disse o Eterno ao acusador, a Satã, eis que ele, na tua mão, somente a vida dele preserva. Então saiu o acusador de junto das faces, ó, pindei as faces do Eterno e feriu a Iov. E ti Iov, a Jó, com o que? Com úlcera, né? Ramá, desde a sola do pé dele, né? Até a cabeça e etc, e etc. Então veja aqui que esse Balá aqui, na verdade, Jó não estava em pecado, estava em transgressão. Pelo contrário, ele estava servindo a Deus e Deus se alegrou com a vida de Iov. Mas o acusador veio acusar. Ele só é assim, íntegro, temente, porque o Senhor dá tudo para ele. Aí o Eterno diz, então toca. Né? Toca em tudo que ele tem, tira, e ele vai continuar ainda me servindo, me louvando. Então o Eterno permitiu que Rassatã fosse lá e tocasse em Jó. Mas esse anjo, a sua missão é essa. É acusar. É acusar. Ele não caiu do céu, ele não se rebelou, não era ele que estava lá no Jardim do Éden, né, como muitos acham, pegam ali as palavras ao pé da letra e ainda mais em tradução tendenciosa em português e pegam ao pé da letra e ensinam, interpretam da sua maneira, ensinam outras pessoas, as pessoas aprendem errado porque não conhecem o hebraico, não conhecem o grego, né? O Novo Testamento foi escrito em grego também, criam fábulas, doutrinas, né? Naquilo que nem tem, criam modos que colocam freio nas pessoas, né? De amedrontar as pessoas, né? De a pessoa estar na religião por medo, né? De ir para o inferno, e também essa palavra inferno é uma palavra traduzida, né, para Hades, que Hades significa em grego, né, o mundo dos mortos. Então, ou seja, o inferno é o quê? É o lugar dos mortos. E onde é o lugar dos mortos? No cemitério. O cemitério é o lugar dos mortos. Ou seja, o que é o inferno? É um buraco que coloca o caixão e coloca o morto. Naquela época, o morto era colocado na terra mesmo, não tinha caixão, né? Os egípcios colocavam onde? Né? Nas pirâmides. Embalsemavam, faziam tudo aquilo, colocavam lá. Os judeus eram enterrados na terra, não, eles eram colocados em sepulturas, né? Em sepulturas. E com o tempo para cá foi que foram colocar no chão, na terra. Então o inferno
é o lugar onde coloca os mortos, o mundo dos mortos de a terra. Agora, o Guerrinom, que é conhecido como Vale de Inon, aí é outra coisa. O Guerrinom é o lugar onde as almas, aquelas que não fizeram, não andaram no mandamento de Deus, não é aquelas que foram religiosas. Ah, vai para o céu quem é religioso, vai para o céu quem é isso, quem é aquilo, né? Não. Deus não quer saber da sua religião, não, depois da sua morte, o juízo. Deus não quer saber da sua religião, ele quer saber das suas ações, o que você fez nesse mundo, são as suas ações que vai levar para o outro mundo. Então, vai ser tudo pesado, tudo vai ser julgado. Então, se for necessário você ir passar para o Guerrinom, não é? Então você vai para o Guerrinom. Se for julgado para você entrar no Gaéden, no jardim de Deus, no Alambabá, então será julgado você entrar no Alambabá. Se for necessário você ir para o Gaéden, ou seja, para o Guerrinom, você vai para o Guerrinom, para a purificação das almas, porque as Bíblias, elas colocaram tendenciosamente o medo nas pessoas do inferno que queima eternamente. E para você saber que muitos acham que o fogo, quando fala de fogo, a palavra fogo no hebraico é esh. Quando se fala em fogo, as pessoas pensam no fogo daqui da terra. Mas no mundo espiritual, o que nós levamos? O que a alma lembra depois da morte? A alma, ela permanece viva depois da morte do corpo. Então, quando essa pessoa está no Guerrinom, o maior inferno para ela vai ser o inferno da sua lembrança. Por exemplo, se essa pessoa matou, aquela lembrança vai estar se repetindo, o ato que ela mata aquela pessoa, que ela fere com um revólver, com uma faca, com alguma coisa, não sei, mas ela vai estar passando, terminando e volta para a cena de novo, terminou, volta para a cena de novo. Isso é julgado em cada pecado ela tem uma sentença diferente. Então, esse é o fogo ou o inferno da consciência. Para você saber que no Guerrinom, o tempo lá, 1 segundo aqui na Terra, 1 segundo, lá no Guerrinom, são 100 anos que essa pessoa passa. Por isso que os tradutores colocaram o fogo que queima eternamente, porque para começar, o mundo espiritual não tem tempo. O tempo é aqui na Terra, nós estamos limitados aqui. Quando alguém sai fora da Terra, né? Alguém vai para o espaço, ele não está mais limitado a tempo, está fora do tempo, porque ele não está mais dentro da atmosfera terrestre. Então ele saiu do tempo. Então o mundo espiritual não existe tempo, não tem limitação de espaço, não tem horas. É o mundo espiritual. Então para nós aqui, lá no mundo espiritual, passou 1000 anos. E aqui na Terra passou um dia. Vocês estão entendendo? Então, o mundo espiritual é outro tempo. Então, os tradutores colocaram como essa alma vai queimar eternamente, mas não a tendência de colocar medo nas pessoas para fazer parte da sua religião. Então, ensinaram da forma errada. Então, veja só como o engano veio às nações, às pessoas, nesses 2000 anos que as pessoas estão aí, né, nas religiões ou na religião, aprenderam tudo ao contrário, tudo errado, mas hoje Baruch Hashem, o Eterno, nos deu livros, nos deu o hebraico aqui com a tradução fiel, né? Porque aqui está na tradução em português fiel, porque aqui está no hebraico. Aí a gente faz a transliteração. O que é a transliteração? É isso que eu estou lendo, ó. Ha-Satan. Essa é a transliteração. Agora eu vou para a tradução para a nossa língua, o acusador. Então, isso é aprender a língua hebraica. Isso é aprender o grego koiné, que significa comum, né? No Novo Testamento ele foi escrito em grego, né? Pelo mundo gentílico. Então, muitas passagens, até do próprio Novo Testamento, que está traduzindo em português, muita coisa lá está errada.
porque tem coisas que nem dos próprios originais não foram encontrados, porque os originais se perderam. O que se tem são cópias. São cópias que foram passadas, escritas de escriba para escriba. Então veja só quanta coisa foi acrescentada e quanta coisa foi tirada, quanta coisa foi acrescentada pelo próprio escriba, quanta coisa foi acrescentada pelo o poder da época, não é? Então, por isso que é importante estudar o hebraico, é a língua que Deus falou com o povo de Israel, né? Que o Eterno até diz lá, se eu não me engano, o profeta Zacarias, que os povos nos últimos tempos, né, com a era do Messias, do Mashiach, os povos faltarão à língua pura, aprenderão a língua pura, ou seja, qual é a língua? O hebraico. Quando o Mashiach se revelar e estiver governando na terra, né, Mashiach não é Deus, Mashiach, ele é o representante de Deus que estará na terra, estará fazendo tudo agradando ao Eterno, será um judeu que agradará ao Eterno, né? Estará representando Deus aqui na terra, como os profetas eles profetizaram, e que vem da casa do rei Davi, né? Se você ler Isaías capítulo 11, de Jessé, que veio do rei Davi, né? E depois vem o rei Mashiach, que vem da descendência de Salomão, o descendente da casa de Davi Amele, o Mashiach. Então ele se revelará e ele estará governando em Jerusalém, em Jerusalém. Então todo o poder e o governo estará sobre ele, e as nações obedecerão e servirão ao único Deus, porque o nome do Eterno será um na terra e será apagado todas as idolatrias, todos os nomes de idolatria serão apagados, somente o nome de Kadosh Baruch Hu, do Eterno, será glorificado em toda a terra. Então, que Deus possa abençoar todos vocês neste shiur, nesta aula tão boa, tão maravilhosa que nós tivemos neste dia para você. Não sei qual hora você está vendo, ouvindo, participando, aprendendo, mas eu sei que foi útil para você, para a sua vida. Não seja enganado pelas religiões e por aqueles que traduzem, por aqueles que interpretam de uma forma totalmente errada, totalmente que querem segurar as pessoas, colocando medo nas pessoas, né? Mas o Eterno, ele não trabalha assim. O Eterno, ele deu ao homem um livre arbítrio. Você tem direito de escolher o que você quer para a sua vida. O Eterno não força ninguém a nada, não coloca medo a ninguém. Até porque as nossas almas, elas foram criadas lá no Shammai, lá nos céus, e um dia elas retornarão outra vez para a fonte, que é o Eterno. Kadosh Baruch Hu, abençoado seja ele. Então que o Eterno abençoe a todos. Shalom.